Olá turma, tudo bem? Vamos dar início a mais uma videoaula aí do grupo da análise combinatória e agora eu vou falar do conceito de combinação, que também é uma contagem de agrupamentos. Então, dados n elementos distintos, chama-se combinação desses n elementos tomados P a P, sendo n maior ou igual que P, qualquer subconjunto formado por P elementos distintos, escolhidos entre os n. E aí a observação é que a ordem dos elementos não é importante no agrupamento. Repare que o conceito de análise combinatória é muito parecido com o conceito de arranjo. E o detalhe aqui que diferencia os dois é justamente a observação. Que a ordem agora dos elementos ele não importa, tá? Em relação à contagem. Então a combinação, ó, olha a formulinha da combinação. N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Tá? Essa daqui é a formulinha, se vocês lembrarem a formulinha do arranjo, ela é muito parecida. E a notação vai ser, ao invés de A, agora vai ser um C. Ó. C de combinação, N é o conjunto maior, o P é o conjunto do subgrupo, né, o subconjunto que vai ser formado. E também pode ser representado com essa simbologia que lembra uma matriz, né, uma matriz coluna, em que você coloca o N em cima, que é o maior, e o P embaixo, que é o menor, né, em números. E esse daqui é uma representação que também é chamada de número binomial ou coeficiente binomial, tá? Que tem a ver com outros assuntos bastante interessantes que posso falar em outras videoaulas. Então, para destacar isso que eu tenho comentado em relação ao arranjo, ó, observem como que são parecidos. Ó. O que muda da forma do arranjo para a forma da combinação? É justamente esse termo P fatorial aqui. Ó. Ele aumenta na conta. Ó. Repara que no arranjo não tem ela. Tá? O que significa esse P fatorial? Lembra que na definição de arranjo, a ordem aqui na observação ela importava. Na combinação ela não importa. Ou seja, a combinação ela vai retirar algumas repetições que acontecem aqui no arranjo. Então essa retirada vai ser através dessa divisão pelo P fatorial. Então, na verdade, a formulinha da combinação ela vem ó, de uma ideia do arranjo, da própria fórmula do arranjo, dividido por P fatorial. Ou seja, eu vou dividir pela quantidade que está repetindo. Tá? Ela vai lembrar um pouquinho, ela se assemelha, né, àquela ideia do anagrama, quando a gente tinha letras repetidas. A gente tinha que dividir pela quantidade de letras repetidas. Então, eu vou tentar mostrar isso na prática para ficar um pouco mais claro. Tá? Então, vamos estudar esse primeiro problema de combinação. Em uma classe de 10 alunos, pretende-se formar uma comissão de 3 alunos para representação discente no colégio. Quantas comissões distintas podem ser formadas? Então vamos analisar esse problema, tá? Como eu tenho feito sempre, eu vou fazer os tracinhos. Reparem que o detalhe aqui, eu tenho 10 alunos e eu vou formar uma comissão, tá? Esse é o acontecimento, de 3 alunos. Então, isso aqui vão ter que ser as etapas. Então, quer dizer, pensando logicamente, eu vou ter a primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Então, está aqui as 3 etapas. O que são as etapas, né? Elas são as palavras comissão, né? Um cargo que vai ser comissão. O outro mantém-se como comissão, né? Não tem diferença. É comissão também. E o terceiro também é comissão. Tá? Ó, repara que não tem um destaque para o significado dessas comissões. Então vamos colocar os elementos agora. Como eu tenho 10 alunos, eu posso compor aqui na primeira comissão, né, no primeiro lugar da comissão, os próprios 10 alunos. Certo? Quem ocupar essa posição aqui não pode repetir aqui, concorda? Porque eu não tenho duas pessoas iguais. Então, na verdade, aqui vão passar a ser 9 pessoas ocupando esse segundo lugar. E o terceiro lugar vão ser 8, porque já vão ter duas pessoas ocupando a primeira e a segundo lugar. Então, se a gente pensar no princípio multiplicativo, eu contei aqui a primeira possibilidade, né, a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Então, agora bastava eu sair multiplicando. Então, seria esse o nosso raciocínio até então. Né? Eu multiplico aqui 10 vezes 9 vezes 80, que vai dar quanto? Dá 90 vezes 8, 9 vezes 8, 720, certo? Então, deixa eu pôr aqui com maior 720. Mas acontece o seguinte, gente. Aqui agora, como eu estava destacando a ideia de que a ordem agora ela não importa, então o que significa? Quando eu conto isso aqui, como eu estou contando o arranjo, repare que se eu pegar
Vamos supor, vamos colocar nomes aí. A pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Tá? Se eu mudar a ordem dessa comissão, por exemplo, B, A, C, isso é diferente ou é igual? Como é comissão e não tem diferença em cargos, então essa sequência de pessoas ABC e a sequência de pessoas BAC é a mesma. Ou seja, essa contagem ela está sendo duplicada, está tendo repetição. Eu não posso afirmar que as duas coisas são. Não posso contar as duas coisas, porque senão eu vou estar contando em duplicidade. Então a minha conclusão é que essas duas sequências aqui elas são iguais. E se são iguais, eu tenho repetição. E se eu tenho repetição, eu tenho que retirar essa repetição. Então, como é que eu vou retirar essa repetição? Lembra no anagrama, quando eu tinha letras iguais? Não tá vendo? Reparem que aqui a comissão são 3 letras iguais. Então o que eu fazia no anagrama lá? Eu tinha que dividir, não tinha? Dividir por quanto? Eu tinha que dividir pela quantidade de letras iguais. Então no caso, eu vou ter que dividir por quanto aqui? Tem que dividir essa operação inteira por 3 fatorial. Isso aí. Tá clara a ideia? Então eu sigo a mesma coisa do anagrama, que é a permutação com repetição. Eu divido pela quantidade que está repetindo. Então quer dizer, agora a minha resposta aqui vai ser dividido por 3 fatorial. Então aqui tem uma divisão, né? 720 dividido por 3 fatorial. Isso vai dar quanto? Então vai ficar 720 dividido por 6, que vai dar 120. Então minha resposta é 120 comissões distintas aí que podem ser formadas. Certo, gente? Vamos tentar agora com a fórmula. Olha a formulinha como é que funciona. Ó. A fórmula dela é a combinação de n fatorial p tomados p a p, né? Então n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Então vai ser uma combinação, são 10 alunos e eu quero formar um agrupamento de 3 alunos. Então 10 tomados 3 a 3. Então é 10 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 10 menos 3 fatorial. Então 10 menos 3 dá 7, então ficou 3 fatorial vezes 7 fatorial. Como eu tenho uma operação com 10 em cima e um 7 embaixo, eu vou fazer o 10 chegar até no 7. E aí eu posso cancelar o 7 fatorial com 7 fatorial. E aí 10 vezes 9 vezes 8 dá o 720, 3 fatorial dá 6, então minha resposta, 120 comissões distintas podem ser formadas. Ok? Vamos fazer outro problema. Então aqui, esse próximo problema é um problema que eu venho repetindo desde lá no começo dos primeiros vídeos da análise combinatória, tá? Eu fiz essa questão de apresentar esse problema de várias maneiras diferentes para poder mostrar os detalhes da diferença, tá, gente? Porque o grande desafio que vocês vão ter em análise combinatória é justamente identificar do que se trata o problema. Se trata de uma permutação, se trata de um arranjo, ou se trata de uma combinação. Tá? Então esse traquejo, essa estratégia que você vai ter que adivinhar aí e vai ter que descobrir é o que vai ser o grande dificultor aí para resolver os problemas. Depois que você identificou, é só aplicar uma fórmula ou aplicar o raciocínio lógico que vai sair o exercício, tá? Então esse problema diz o seguinte, ó: para a eleição da associação de pais e mestres da escola, candidataram-se para a comissão de 2 integrantes as seguintes pessoas: Arnaldo, Fábio, Carmen, Beatriz e Darcio. Então, quais e quantos são os resultados dessa eleição? Então, reparem que esse problema ele não está destacando o cargo, tá? Novamente está usando a palavra comissão. Ó, tá? Então, ele diz que a comissão vai ser formada por 2 integrantes, né? Ou seja, minhas etapas vão ser divididas em duas. O acontecimento é a comissão e a gente tem um conjunto de pessoas que são candidatas. Então, são essas 5 pessoas aí. E aí ele pergunta quais e quantos, então eu vou ter que me preocupar em calcular a quantidade e depois montar quais são essas comissões, né? Então, no caso, eu posso montar usando aquela árvore, aquele diagrama de árvore, tá? Então, vamos começar pelo quantos. Então, pelo quantos, eu poderia simplesmente usar a formulinha, já que eu identifico que é uma comissão, né? Que é uma combinação, né? Então, se é uma combinação, é só fazer uma combinação de 5 pessoas tomados 2 a 2. Ou eu parto para a lógica. Então vamos fazer por lógica, tá? Então sempre que fizer os tracinhos, você tem que dar o nome para os tracinhos, vai ser comissão, tá, gente? O que significa e o outro também vai ser comissão.
Então, o nosso objetivo aqui é contar quantas pessoas vão poder estar aqui na primeira posição e quantas na segunda, tá? Então, no caso aqui, são 5 pessoas, então vou poder colocar 5 pessoas, né, dentro dessa primeira posição da comissão, tá? Para ficar um pouco mais claro, ó, eu vou poder colocar o Arnaldo, vou poder colocar o Fábio, a Carmen e a Beatriz e o Darcio, tá? Ou seja, são as 5 pessoas. Se eu escolho para ficar aqui no lugar dele, por exemplo, o Arnaldo, então quer dizer que o Arnaldo não vai poder aparecer novamente. Tá? Então eu vou escrever então as outras pessoas, né? Que serão o Fábio, a Carmen, a Beatriz e o Darcio. Então minha conclusão aqui é que eu consigo tirar daqui 5 pessoas e aqui 4 pessoas, tá? Então, pelo princípio multiplicativo, a conta seria 5 vezes 4, 20. Mas como eu comentei novamente, a ideia aqui é que repetiu duas letras, né? Então, se repetiu duas letras no anagrama, a gente tem que partir para fazer a divisão. Então, quer dizer, aqui tem que tirar os repetecos. Quem são os repetecos aqui? No caso, ó, a análise mais importante aqui é verificar se existe um par de comissões que são iguais. Por exemplo, se eu pegar o Arnaldo e a Beatriz e o Arnaldo faz diferença? Se você concluir que não faz, ou seja, essas duas coisas são iguais, então você vai entender que esse problema trata-se de uma combinação, tá? Então quer dizer, isso aqui é uma combinação, tá? E não de um arranjo. Então, um problema de combinação tem que lembrar que você tem que dividir pelos repetecos. Então, no caso aqui, o meu repeteco vai ser justamente duas pessoas, né? Então é 2 fatorial. E aqui então também dividido por 2 fatorial. Então, conclusão, 20 dividido por 2, né? 2 fatorial também dá 2. Então minha resposta vai ser simplesmente 10. Então quer dizer que nós temos 10 comissões ou 10 resultados dessa eleição para que a gente possa expressar aí com quantos, tá? Então são 10 resultados, ok? Vamos ver isso com a fórmula. Com a formulinha, ó, é uma combinação de 5 tomados 2 a 2. Vai ficar o 5 fatorial em cima, 2 fatorial, 5 menos 2. Então ficou 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Como o 5 dá para chegar no 3, então fiz 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E aí eu posso cortar. Então eu corto aqui o 3 fatorial com o 3 fatorial. Então sobrou 5 vezes 4, dividido por 2. Então que dá 10 a resposta. Tá? Agora vamos fazer o quantos. O quantos eu vou ter que montar o diagrama de árvore. Tá? Essa aqui tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque vai ter a reflexão aí das repetições. Tá? Então eu vou começar pelo Arnaldo. Essa aqui vai ser a minha primeira combinação aí com os outros. Então eu vou pegar o Arnaldo, eu vou combinar com o Fábio, vou combinar com a Carmen, com a Beatriz e com o Darcio. Ou seja, são as 4 opções que nós temos, né? Então vai ficar Arnaldo e Fábio, Arnaldo e Carmen, Arnaldo e Beatriz e Arnaldo e Darcy. Então vamos para o próximo agora. Então vai ser o Fábio. Agora reparem, ó, que eu não consigo conectar o Fábio com o Arnaldo, porque já está contemplado aqui o Fábio e o Arnaldo. Ó. Eu não posso fazer duas vezes. Então quer dizer que o Fábio só vai poder combinar com a Carmen, com a Beatriz e com o Darcio. Então diminui a quantidade de pessoas que ele está combinando. Vai ficar Fábio com a Carmen, Fábio com a Beatriz e o Fábio com o Darcy. Então agora a gente vai fazer da Carmen. Então da Carmen, vou a setinha aqui. Então a Carmen, ela já está com o Arnaldo e também já está com o Fábio. Então sobrou a Carmen só com a Beatriz e com o Darcio. Vai ser com a Beatriz e com o Darcy. Tá? Então reparem que eu tenho que ter esse cuidado aí para fazer no caso de combinação. Então agora a gente vai fazer com a Beatriz. A Beatriz ela já combina ó, com o Arnaldo, já combina com o Fábio, já combina com a Carmen. Então a Beatriz sobrou só com quem? Só sobrou com o Darcio. Então agora eu só posso combinar aqui para finalizar o Darcio aqui. Ó. E a gente já pode até contar aqui, ó, 4 mais 3, 7, 8, 9, 10. Acabou os resultados. Ó. Então essa vai ser já a resposta.
Então tá feito. Ó. Esses são todos os resultados possíveis de acontecer aí nessa candidatura para a comissão de 2 integrantes. Tá? Então a ideia é sempre, gente, partir de formar esse diagrama de árvore, e aí eu consigo imaginar quais são as combinações que vão ser possíveis, e aí descreve elas. Tá? Lembrando que na combinação existe a questão da ordem não, dessa ordem não importar, ou seja, se eu coloco Arnaldo e Fábio, e escrevo Fábio e Arnaldo, essas duas duplas elas são iguais, então eu não conto as duas, né? Eu conto só apenas uma, tá? Então é isso aí. Então, ainda continuando nesse problema, só para destacar o que eu comecei falando no início do que eu estava resolvendo esse problema, é que eu peguei esse enunciado, né, e repeti várias vezes aí ao longo das definições da análise combinatória. Então, eu queria agora nesse momento era mostrar para vocês como que tem diferenças pequenas entre os problemas e que tornam o resultado completamente diferente. Então, observe que esse primeiro problema aqui, ó, para a eleição da associação de pais e mestres da escola, há 3 candidatos a diretor, que é o Arnaldo, Fábio e Carme, e 2 candidatos a vice-diretor, que é Beatriz e Darcio. Quais e quantos são os resultados dessa eleição? Então reparem que todo o tempo que eu tenho trabalhado aí, eu tento destacar quem vão ser as etapas e quem é o acontecimento. Então, o acontecimento aqui é sempre o mesmo, né? Uma eleição da Associação de Pais e Mestres da escola. Então pode ver que esse início aqui do acontecimento é igual para todos os problemas. Agora as etapas. A etapa aqui é bem definida como sendo o diretor com os 3 candidatos e o vice-diretor com os 2 candidatos. Ou seja, as duas etapas estão bem definidas, que é o diretor e o vice-diretor, e já mostra também quem são as possibilidades. O diretor são 3 e a do vice-diretor são 2. Então, ou seja, aqui já está claro que a resposta é só usar o princípio multiplicativo, que é 3 vezes 2. No seguinte, eu faço todo o enunciado de novo e falo, ó, candidataram-se a diretor e vice-diretor as seguintes pessoas, Arnaldo, Fábio, Carmen, Beatriz e Darcio. E quais e quantos são os resultados dessa eleição? Agora observem que eu tenho aqui as duas etapas definidas, que é diretor e vice-diretor, mas as possibilidades não estão claras. Ó. Agora, qualquer um desses 5 pessoas aqui podem ser ou diretor ou podem ser também vice-diretor. Então, ou seja, no de cima estava separado quem seria o diretor e quem seria o vice-diretor. Já estava definida as possibilidades. Aqui a possibilidade ela está geral, né? Ela está tanto para diretor quanto para vice-diretor. Então, tanto a Beatriz pode ser diretor, quanto ela também pode ser vice-diretor. Então, aqui a ordem importa, tá? Porque a Beatriz, podendo ser diretora e podendo ser vice-diretora, formam duplas diferentes, certo? Se eu pegar Beatriz e Darcy e Beatriz, elas vão formar duplas diferentes, porque ora um vai ser diretor, ora o outro vai ser vice-diretor, certo? Então esse daqui é um caso de arranjo, tá? E o último problema que eu acabei de tratar fala que é para candidatar-se para a comissão de 2 integrantes, ó. Não fala mais em diretor e vice-diretor, não há um destaque ao cargo, de tal maneira que as próprias etapas agora elas não estão bem definidas, né? Eu não tenho um cargo para definir a primeira etapa, o outro cargo para definir a segunda etapa. Tudo é comissão, ou seja, a primeira e a segunda etapa é a própria comissão. E aí as pessoas também não estão destacadas, né, separadamente, como aconteceu no primeiro problema. Ou seja, esse grupo de 5 aqui, esse conjunto de 5 pessoas, ela vai servir para todas as posições da comissão. Tá? Então, o detalhe aí é que não tem cargos. Então, quer dizer, o que isso implica? Implica que os 2 pares que eu escolher, né, as 2 pessoas que eu escolher, a ordem já não vai importar. Se eu pegar Arnaldo e Fábio para a comissão e pegar Fábio e Arnaldo para a comissão, eles vão ser a mesma comissão, quer dizer, não tem diferença a ordem Arnaldo e Fábio, Fábio e Arnaldo, tá? Que era diferente aqui no arranjo. Então, conclusão, essa daqui é um caso de combinação. Ok? Então fiquem bem atentos a essas diferenças, que elas vão ser importantíssimas para resolver os exercícios aí. Vamos fazer mais um exemplo. 9 atletas olímpicos, 5 mulheres e 4 homens, foram participar das gravações para uma campanha publicitária. Chegando ao local da filmagem, foram informados de que, na cena que seria gravada, deveriam aparecer apenas 4 atletas, sendo 2 homens e 2 mulheres. De quantas maneiras distintas poderão ser escolhidos os 4 atletas? Então vamos aos dados, tá? Então, primeiro passo,
identificar que a gente tem 5 mulheres como conjunto maior, né? E eu tenho 4 homens como outro conjunto maior. E aí eu vou fazer um agrupamento em que vão ser 2 homens e 2 mulheres. Tá? Então trata-se de uma questão de agrupamento. Então a gente tem que analisar agora se é uma permutação, arranjo ou uma combinação. Vamos pensar num caso particular, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, que eu tenho que formar um grupo de 2 homens e 2 mulheres, né? Então vamos pensar 2 homens A e B, por exemplo, A e B, e vamos pensar num outro par de homens B e A, tá? E vamos pensar aqui com as mulheres, incluindo elas, vamos pegar 2 mulheres C e D, e vamos fazer as mulheres D e C, tá? Então pergunta, ó, esse grupinho de atletas aqui que vão participar aí das Olimpíadas, esse grupo de cima é diferente do grupo de baixo? Tem alguma diferença? Concorda que não? Né? Ou seja, eu posso concluir que aqui os dois conjuntos aí que vão participar, esses dois conjuntos são iguais. Tá? Então minha conclusão aqui, que o fato delas serem iguais, é de que esse problema trata-se de uma combinação. Tá? Então eu vou concluir então, a partir desse raciocínio que esse par de homens com esse par de mulheres, independente da ordem que tiver, vão garantir então que ela não importa a ordem e que eu estou tratando então de um problema de combinação. Tá? Então aqui é uma combinação. Então tá feito. Então, a gente já sabe que caminho eu vou tomar, tá? Então vamos começar trabalhando com lógica. Vamos analisar o problema sobre aquela ótica dos tracinhos que eu proponho, né? Então vamos pegar aqui um tracinho representando os homens, 2 tracinhos, e 2 tracinhos representando as mulheres, tá? Então esse aqui representa um pouquinho um H de homem, e um M para representar as mulheres, tá? Não repare minha letra aí. Então o que acontece? Eu tenho 5 mulheres e 4 homens. Então eu posso colocar aqui nesse agrupamento de 2, né? Eu posso colocar 4 homens. Então eu vou pensar o seguinte, né? Se eu colocar 4 homens nessa primeira posição, eu vou ter que deixar um que vai ficar ocupando essa primeira posição. E vão me sobrar 3 para a próxima posição. Então eu tenho 3 possibilidades. Agora as mulheres, eu tenho 5 mulheres, então eu posso colocar 5 na primeira posição e me sobram 4 na segunda posição. E aí a historinha que aqui foi dividido em 2 etapas, então pelo princípio multiplicativo, né, eu posso multiplicar 4 vezes 3 e 5 vezes 4. E aí dentro daquele raciocínio que eu venho comentando com vocês, trata-se de uma combinação, trata-se de duas letras iguais. Então, pela aquela historinha que eu ensinei lá da permutação, no caso de anagramas, a gente divide pela quantidade de letras que estão repetindo. Então, eu vou dividir por 2 fatorial. Então, aqui eu vou ter que dividir por 2 fatorial, dividir por 2 fatorial também. E aí vem uma pergunta que já vem, que é imediata também, né? Eu tenho duas situações, né? Eu tenho um grupo de homens e tenho um grupo de mulheres. Esse resultado que eu vou encontrar aqui e esse resultado que eu vou encontrar aqui, eu multiplico ou somo, tá? Ou seja, eu tenho que analisar se existe uma questão de dependência ou de independência, tá? Geralmente a resposta está no próprio problema, tá, gente? O que eu quero dizer é que reparem que entre os 2 homens e 2 mulheres aparece um conectivo aqui, ó, esse conectivo E. O E na matemática vai se representar o vezes, tá? Vai representar a dependência. Se tivesse usado o conectivo ou, né, a conjunção ou, aí vocês vão entender como soma. E aí a minha ideia é de independência, tá? Então aqui tem muito a ver também com teoria dos conjuntos. Então esse E aqui é de vezes, tá? Então eu vou ter que multiplicar essas duas contas depois. Então esse é o meu raciocínio do exercício, tá? O raciocínio lógico. Então 4 vezes 3 dividido por 2 vai dar 6, né? E esse de cá, 5 vezes 4, 20, dividido por 2 vai dar 10. Então ficou 6 vezes 10 igual a 60. Então, de quantas maneiras distintas poderão ser escolhidos 4 atletas? De 60 maneiras distintas. Então essa é a minha resposta, tá? Então,
O raciocínio lógico está aí. Agora vamos pensar com fórmulas, tá? Então deixa eu pausar aqui. Como eu já consegui identificar o problema como combinação, então agora eu consigo simplesmente utilizar a minha formulinha, né? Ela pode ser muito bem utilizada desde que eu consiga identificar qual o problema que se trata, né? Se é arranjo, combinação ou permutação. Então, um problema de combinação vai ser, no caso dos homens, vai ser uma combinação relativa a 4 homens tomados 2 a 2, tá? Lembra que a combinação é um problema de agrupamento. Então, você tem um conjunto maior e você tem um subgrupo menor. Então, eu tenho uma combinação de 4 homens tomados 2 a 2. E de mulheres é uma combinação de 5 tomados 2 a 2, tá? São 5 mulheres e 2 mulheres, que é o agrupamento. Então ficou 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial vezes 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 5 menos 2 fatorial. Tá? Então uma divisão de fatorial eu sempre transformo para facilitar, né? Eu faço 4 chegar no 2 fatorial, que aí eu consigo cancelar. Ó. O 5 eu fiz chegar até o 3, então eu posso cancelar. Então ficou 4 vezes 3 12, dividido por 2 6, 5 vezes 4 20, dividido por 2 10, então novamente deu o 60. Tá? Então esse é o raciocínio desse problema aí. E agora um último problema, tá? Só para poder também exemplificar com mais clareza essa questão de dependência e independência, vou ler o problema. Uma locadora de automóveis tem à disposição de seus clientes uma frota de 16 carros nacionais e 4 carros importados, todos distintos. De quantas formas uma empresa poderá alugar 3 carros, de modo que pelo menos um carro nacional seja escolhido? Então é um probleminha que é cheio de detalhes, né? Destaco que é sempre importante você grifar aquilo que é mais importante do problema, né? Então, ó, você tem o detalhe de ser 16 carros, tá? Que são nacionais e são 4 carros que são importados. Então a gente tem uma diferenciação aí, todos distintos, tá? De quantas formas uma empresa poderá alugar 3 carros? Ó, eu tenho que alugar um subgrupo de 3 carros. E a regra é o seguinte, ó, pelo menos um carro nacional seja escolhido. Tá? Então essa é a regrinha ou a restrição que o problema está te tratando. Então vamos trabalhar isso daí. Tá? Então o que a gente pode fazer? Como existe uma palavra pelo menos, tá? Esse pelo menos é que causa o nosso problema aqui. Ó. Que esse pelo menos quer dizer que pode ter um carro nacional, pode ter 2 carros nacionais e pode ter 3 carros nacionais. Então o que eu posso fazer nessa situação? O que eu tenho que fazer é dividir em casos. Tá? Na análise combinatória é muito comum a gente dividir em casos, porque eu não consigo contar tudo ao mesmo tempo. Então eu vou na verdade apresentar 2 maneiras de resolver. Tá? Vou dividir em casos, depois vou tentar mostrar também por uma maneira que a gente chama de complementar, que é aquela ideia da teoria dos conjuntos, de conjunto complementar. Tá? Mas eu vou primeiro começar por essa noção de casos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em 3 casos. Um caso que vai ter um carro nacional, um segundo caso que vão ter 2 carros nacionais e 3 carros nacionais para ser o terceiro caso. Tá? Então, vamos estudar isso daí. Então, o primeiro caso. No primeiro caso, como eu comentei, eu vou trabalhar com a ideia de que vai ter um carro nacional e 2 carros importados. Tá? O problema propõe isso como situação, tá? Como restrição. Então, vou chamar de N o meu nacional e vou chamar de internacional de I. Tá? Então, agora a gente tem que analisar a quantidade de carros. Né? O que acontece? Eu tenho quantos carros nacionais no problema? Né? Eu tenho 16 carros nacionais. Então eu posso colocar aqui 16 possibilidades de carros. O I são 4 carros. Então 4 carros importados. Se eu coloquei um carro nessa posição, eu tenho que diminuir um. Tá? Ficou então 3. Pensando só no raciocínio lógico, a gente conseguiu dividir o problema aqui do primeiro caso em 3 etapas. Então nacional e 2 importados. Então, pelo princípio multiplicativo, basta multiplicar 16 vezes 4 vezes 3. Lembrando agora daquela questão da permutação com repetição, reparem que eu tenho apenas um N e 2 letras Is. Então, quer dizer, eu vou ter que dividir pela repetição, que no caso vai ser por 2 fatorial. Tá? Então, eu só pensei por lógica. Poderia questionar, por exemplo, se daria para resolver esse problema por fórmula da combinação. Dá, né?
Só que eu precisaria primeiramente refletir sobre a questão se é combinação ou não, tá? Então, sempre que for essa situação, lembra de pensar num caso real. Por exemplo, pensa em 3 carros, um A, B, C, tá? E muda a ordem deles. Por exemplo, B, C e A. E aí você se questiona, faz diferença mudar a ordem na contagem? Então aqui nesse meu problema, se eu tenho 3 carros ABC e 3 carros BCA, não faz diferença, concorda? Porque vai manter os mesmos 3 carros. Não há uma classificação aqui de qual carro é primeiro, qual que é segundo, qual que é terceiro. Então a minha conclusão então aqui é que essas duas sequências são iguais, então são repetecos. E isso significa que a ordem não importa, e significa para nós então que esse problema aqui é um problema de combinação, tá? Então, problema de combinação. Então, vamos terminar aqui se a gente pensasse em terminar pela fórmula, como que a gente faria, né? Seria a combinação de 16 carros tomados 1 a 1, no caso do nacional, e no importado seria uma combinação de 4 carros tomados 2 a 2. Resolveria essas duas combinações e multiplicaria, tá? Então, para finalizar, ficou 16 vezes 4 vezes 3 dividido por 2, que vai dar um total de 96 carros. Então, são 96, na verdade, modos de alugar esses 3 carros, né? Lembrando que esse é só o primeiro caso, né? O primeiro caso em que eu tenho um carro nacional e 2 importados. Agora vamos para o segundo caso. Então, o segundo caso, agora, eu vou colocar 2 carros nacionais e apenas um importado, tá? No primeiro caso eu pus só um nacional, agora no segundo caso, 2 nacionais. Então, vou colocar um N aqui para representar o nacional, outro N para representar o nacional e vou colocar o importado. Então, nesse caso agora eu tenho 16, né, nacionais, então vou ficar 16 aqui. Então, sempre fica 1, eu tenho que tirar 1, né, porque são distintos, então fica 15 aqui. E os importados são 4. Então, mesmo raciocínio do anterior, tá? Eu sei que eu tenho 3 etapas, então eu vou pelo princípio multiplicativo multiplicar. E agora eu vou ter, na verdade, duas letras iguais, que é os 2n's. Então eu vou ter que dividir por 2 fatorial aqui. E não vou ter que dividir em relação aos importados, porque eu só tenho apenas um i, né? Então agora eu fiquei com 16 vezes 15 vezes 4 dividido por 2. Então eu tive um total de 480 modos diferentes, né, de alugar os 3 carros. Tá? Então nesse caso que eu tenho 2 nacionais e um importado. Então vamos agora para o terceiro caso. Tá? Então estamos avançando aí. Então o terceiro caso agora é o caso em que a gente vai contar agora os 3 nacionais. Agora eu vou ter N, N e N. Tá? Então, o que acontece? Essa situação vai ficar 16 em uma posição, vai ficar 15 na outra e 14 na última. Tá? Então, novamente, pelo princípio multiplicativo, eu vou poder multiplicar esses 3 números. Aí agora eu vou ter que dividir por quanto? Eu vou ter que dividir por 3 fatorial. Tá, 3. Tá, 3 porque são 3 N's, tá? Tá repetindo 3 letras. Então vamos fazer a conta aí. Vai ficar 16 vezes 15 vezes 14 dividido por 3 vezes 2, 6. Então ficou 560, 560 modos de alugar, né? Modos de alugar os 3 carros. No caso de 3 nacionais. Tá? Então agora a gente já consegue dar a resposta final. Como cada caso foi contado de maneira independente, tá? Eu não misturei nenhum dos casos, ou seja, contei uma hora um nacional, outra hora 2 nacionais e por fim 3 nacionais, então os resultados foram independentes. Então agora o resultado final vai ser a soma dos 3 casos. Então no primeiro caso eu tive 96 modos, no segundo 480 e no terceiro 460 casos. Então a resposta final vai ser 96 mais 480 mais 560, que dá 1136 modos de alugar os 3 carros. Ok? Então essa é a resposta final, tá, gente? Depois que eu contei todos os 3 casos.
Agora eu quero mostrar, para finalizar o exercício, uma outra estratégia, tá? Uma outra maneira de pensar esse exercício. Seria usando a ideia de conjunto complementar. A ideia seria mais ou menos isso. Ó. Imagine que eu tenha um conjunto. Tá? Eu vou representar esse conjunto por esse círculo aqui. E eu dividisse esse círculo em duas partes. Tá? Vou desenhar aqui uma divisão, aqui mais ou menos no meio, mas não tem necessidade de ser no meio. Tá? E aí eu vou ter uma parte, digamos aqui, de verde e uma parte de cá que seria de amarelo. Tá? Digamos que o meu objetivo, ou seja, a minha solução seja a cor verde. Então, uma estratégia para encontrar essa cor verde é eu calcular o conjunto inteiro, ou seja, a bolinha azul inteira, e subtrair por aquilo que eu não quero, que seria o amarelo. E aí eu teria como resposta o verde. Mas vamos trazer agora essa ideia, esse raciocínio para dentro do problema. O que seria o conjunto completo aqui, né? Representando a bolinha azul, que inclui dentro dele o amarelo e o verde, tá? A ideia do azul seria o total, ou seja, seria aquela ideia de montar, de alugar, né, 3 carros, considerando os 20 carros que eu tenho, ou seja, tirando essa ideia de nacional e importado. Como eu tenho 16 carros nacionais e 4 carros importados, se eu somar 16 mais 4 dá 20. Então no total eu tenho 20 carros. Então se eu fizer a combinação desses 20 carros tomados 3 a 3, eu vou ter o total aqui da bolinha azul. Quem que é o amarelo e o verde agora? Ó? O meu problema, ele está pedindo que pelo menos um carro nacional seja escolhido. Isso aqui eu vou considerar como sendo verde, que é o que eu quero. Então, pelo menos um carro nacional seja escolhido. O que é o amarelo? O amarelo seria justamente o contrário disso, tá? É o complementar disso. Então, o que é o contrário de pelo menos um carro nacional? Seria não ter nenhum carro nacional. Tá? Então, esse seria o contrário, né? Seria o negativo. Seria uma restrição às avessas aí do que o problema está pedindo. Então, o complementar aqui, o amarelo, é não ter nenhum carro nacional. E o verde seria pelo menos um carro nacional. Então, qual que é o meu raciocínio? Se eu calcular o total, que é o azul, que seria uma combinação de 20 carros tomados 3 a 3, menos o amarelo, que significa que não ter escolhido nenhum carro nacional. Tá? Então, essa subtração é para dar o verde. Então, vamos na prática. Então, vamos começar pensando no azul, tá? Que seria todas as possibilidades. Então, todas as possibilidades é uma combinação, mas eu vou fazer aqui por lógica para acho que eu saio até mais rápido, né? Então, ou seja, vou considerar 3 possibilidades, né? Eu vou ter carro, carro e carro, tá? Então, são 3 possibilidades aí de acontecer, né? De alugar 3 carros. Então, o que acontece? Eu tenho 20 carros. Então, vai ficar 20 possibilidades aqui, vão ficar 19 possibilidades aqui e vão ficar 18 possibilidades aqui, tá? E pelo princípio multiplicativo, né? A gente tem que fazer 20 vezes 19 vezes 18. E no caso, como repetem 3 carros, né, 3C, então a gente tem que dividir tudo por 3 fatorial. Então o resultado aí vai ser 20 vezes 19 vezes 18 dividido por 3 vezes 2, 6, que me dá um total de 1140 modos diferentes, né, de a gente alugar esses 3 carros, desconsiderando nacionais e importados, tá? Então, 1140 modos. Agora vamos pensar naquele complementar, né? Agora eu vou pensar no amarelinho lá daquele desenho. Em todas as possibilidades que não tem carro nacional, tá? Vou até escrever isso aqui para deixar um pouco mais claro. Então, não tem carro nacional. Então, esse é o meu amarelinho aí. Então, o que acontece? Para não ter carros nacionais, eu vou ter que considerar, então, 3 importados. Então vai ficar um I aqui, um importado aqui e importado aqui. Então eu vou ter 3 importados, né? Não vou ter nenhum nacional. Então o que eu vou colocar aqui embaixo? Né? Eu vou ter 4, vou ter 3 e vou ter 2. Então ficou 4 vezes 3 vezes 2, né? Pelo princípio multiplicativo. E eu tenho que considerar dividido também por 3 fatorial, pelo fato que eu tenho 3 i's, né? Então 3
fatorial. Então minha resposta vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 dividido por 3 fatorial. Então eu vou cancelar tudo aqui, na verdade vai dar 4. E era bem o que a gente estava pensando, né? 4 modos. Porque a resposta, ó, lembra que é o total menos aquilo que eu não quero. Então é 1140 menos os 4 que eu não quero. Então a resposta 1136, que era a resposta que eu já tinha encontrado no outro da outra maneira, né, com os 3 casos, tá? Então é uma segunda maneira de fazer, tá, gente? Estou colocando aí como uma alternativa que pode ser muito útil. Acontece de alguns vestibulares cobrar essa segunda alternativa. Vocês vão ver em alguns exemplos de Enem, por exemplo, que te exige que você faça um certo raciocínio para que encontre a resposta que ele está te oferecendo. Então você vai ter que pensar sobre essas estratégias, tá? Mas é mais um modo aí. Então aqui a gente termina a parte de combinação, tá?